Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro terceiro, capítulo 8, Lei do Progresso. Estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do Espiritismo sobre o progresso. Estado natural, questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Questão 777. O estado natural, o homem tendo menos necessidades, não tem todas as atribuições que ele cria para si num estado mais avançado? Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Questão 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder é sua condição primitiva. Seria negar a lei do progresso. Marcha do progresso. Questão 779. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam, frequentemente, os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de o entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará, eles serão derrubados pela torrente que querem deter. Questão 782.
Não há homens que entravam progresso de boa fé, o crendo favorecer porque o veem sob seu ponto de vista e, frequentemente, onde ele não está. Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que os transforma. Questão 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece caminhar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, uma vez que compreende melhor o que é mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Questão 785. Qual é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. À primeira vista, parece mesmo dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excita o homem às procuras que esclarece seu espírito. É assim que tudo se mantém, no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem, mas esse estado de coisas não terá senão um tempo. Ele mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Povos degenerados. Questão 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que se agitaram, caíram na barbárie, onde está, nesse caso, o progresso. Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir uma mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em sua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavas num casebre, tornando-te rico e trocastes para habitar um palácio. Depois, um pobre diabo, como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo de seu esplendor. Os de então, que avançaram, foram para habilitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que, a seu turno, trocarão. Questão 787. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas estás se aniquilando cada dia corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda a ninguém. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura,
decrepitude. Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim, como os da antiguidade. Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aquele cujas leis egoísticas discordam do progresso das luzes e da caridade, morre porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão a luz dos outros povos. Questão 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra em uma só nação? Não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção entre a cor dos homens. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem a viver às suas custas. Civilização. Questão 790. A civilização, um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Questão 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Questão 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens não estão ainda prontos nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Questão 793. Por quais sinal se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Estais melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens, mas não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização.